Brasil de Fato Entrevista. Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato Entrevista. Hoje num cenário especial, também para contemplar um evento muito especial que acontece em São Paulo. É a 11ª Expo Catadores. Eu estou aqui para conversar com o Cleiton Moraes, que é presidente da Fundação Banco do Brasil. Tudo bom, Cleiton? Talvez tudo bem. Muito feliz de estar aqui, né, na Expo Catadores, a 11ª, e também pela oportunidade de estar dialogando aqui com você, né, no Brasil de Fato, extremamente importante e oportuno para a gente falar um pouco sobre esse evento e falar um pouco também, né, do que a Fundação Banco do Brasil tem contribuído, né, e tem sido esse espaço também de diálogo com a sociedade brasileira. Cleiton Guimarães Moraes é presidente da Fundação Banco do Brasil. Funcionário de carreira do banco desde 2009. De 2012 a 2017, trabalhou na Fundação Banco do Brasil na área de prospecção de parcerias, modelagem e assessoramento a projetos socioambientais, especialmente nos temas de mudanças climáticas, resíduos sólidos e educação. Foi eleito em 2019 presidente do Sindicato dos Bancários de Brasília e foi membro do Comando Nacional dos Bancários. Em junho de 2023, assumiu a presidência da Fundação Banco do Brasil. Obrigado por receber a gente aqui. Acho que tem bastante coisa para a gente falar. Muita coisa que o Banco do Brasil tem feito e também falar sobre esse evento que é super importante. A gente está aqui no pavilhão de exposições do AMB, aqui em São Paulo. Esse evento ele é muito importante para principalmente valorizar esses trabalhadores que fazem esse trabalho tão importante de reciclagem no Brasil, né, Cleiton? Com certeza. A Expo Catadores virou um evento de proporções internacionais, inclusive. Então, se pensa a reciclagem a partir dos seus agentes, né, os agentes recicladores no Brasil, que são os catadores e as catadoras, organizados em associações e cooperativas, e ou catadores autônomos, são os catadores que ainda não estão organizados na dimensão de associações e cooperativas, envolvendo o setor de uma forma geral. Os grandes geradores, né, então as empresas, né, envolvendo a indústria também no processo de inclusão socioprodutiva dos catadores, envolvendo o Estado a partir dos agentes públicos federais, dialogando na perspectiva também, né, das esferas administrativas de município, Estado também, porque a política nacional envolve esses agentes, e a sociedade civil de uma forma geral e os investidores, que são as estatais, aqui no caso a Fundação Banco do Brasil, né, e vários outros parceiros, atores que têm compromisso com essa pauta dos catadores e das catadoras. É importante, você citou aí a questão das empresas, né? São elas que geram os resíduos, enfim. Também como é que foi trazer essas empresas para dentro desse processo? A gente vê, tem muita propaganda, mesmo nas embalagens tem lá o uso reciclável e tal, né? O uso consciente. Mas é importante que eles acompanhem de perto esse processo da reciclagem, né? Ver de perto quem são os catadores, quem são as pessoas que estão lá na ponta fazendo esse serviço, né? Com toda certeza. Acho a ideia da Expo Catadores, acho que a origem, o embrião, o presidente Lula, tudo começa também com essa, né, essa sensibilidade, essa percepção e compromisso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tomou a decisão de reunir com os catadores e catadoras para celebrar o Natal dos catadores e catadoras aqui, embaixo do viaduto, né, em São Paulo. Então esse vamos dizer, o epicentro dos processos que resultaram nesse grande evento que é a Expo Catadores e que todos os anos, né, infelizmente esse ano o presidente, por uma questão de saúde, né, não pôde participar, mas manda todo o seu axé, sua energia, né, e seu comprometimento com esse público. Então a Expo Catadores ela acaba adensando isso, é um momento de entregas, mas é um momento também de intensificação da agenda. Então, no Brasil, que a gente tem grandes desafios do ponto de vista das implementações dos planos de logística reversa, né, do fechamento dos lixões, por exemplo, então, dos processos de humanização dessas relações que envolvem o tratamento de resíduo no Brasil e que pese as normativas, mas os processos de implementação da política, ainda pelos processos de descontinuidade havidos no nosso país, ainda está muito aquém, né, de um horizonte, vamos dizer assim, tido como ideal. Então, a perspectiva de dialogar com as empresas, né, e de salvaguardar essa responsabilidade socioambiental das empresas
ela é fundamental e a gente tem tido avanço. A gente observa avanço nesse período curto, mas observa avanço, inclusive quando a gente tem nesse fórum a participação dessas empresas, né, públicas e empresas privadas também, que, do ponto de vista, quer seja do próprio sistema, né, vamos dizer, global, da responsabilidade socioambiental, da economia circular, mas aqui no Brasil a gente tem um caráter, diria, um desenho específico e inédito que pode ser uma contribuição para todo mundo, né, no processo de economia circular e salvaguardar os recursos naturais. Então, acho que a experiência da reciclagem no Brasil, eu queria dar um exemplo, por exemplo, da fortaleza, né, da retumbância que é a inclusão socioprodutiva dos catadores. O que eles entregam do ponto de vista de ganho, né, para o meio ambiente, para a sociedade, para a vida no planeta e, obviamente, também para a própria noção de economia das empresas, né? Os catadores são responsáveis no Brasil, né, pela reciclagem de 98% do alumínio. Das latinhas, né, para quem está nos assistindo entender, das latinhas de cerveja, de refrigerante, de suco, enfim, 98%. Essa era uma pergunta que eu ia te fazer, já aproveitar o gancho aí que você fez. Os catadores, eles têm um papel central na economia brasileira, né? E as pessoas não se dão conta disso. Fundamental. Fundamental quando a gente pensa os processos, né, de agregação de valor de uma economia, né, os catadores e as catadoras contribuem determinantemente. Contribuem do ponto de vista, né, do valor mesmo agregado aos processos, né, e contribuem também para uma outra perspectiva, que é um outro modelo econômico, um outro modelo de consumo, baseado, né, na ideia, que é a ideia real mesmo, de que os recursos são finitos, e que você precisa ter uma sustentabilidade no uso, né, vamos dizer, da biodiversidade, enfim, da natureza. Então, nem uso, acho que é uma convivência harmoniosa, né, com esse processo. Então, a implementação do ciclo de reciclagem, de reuso, de educação ambiental, os catadores e as catadoras no Brasil fazem isso e precisam, a partir do momento em que você tem coletas seletivas implementadas, você tem a porta de entrada, primeiro, para o respeito a essa categoria, né? E respeitar significa não vencer os preconceitos, que é fundamental, mas, além disso, super importante, é valorizar do ponto de vista do pagamento dos serviços ambientais que essa categoria presta, né, para o país e para o mundo, né? Porque a crise climática, enfim, todos os processos, determinantes de saúde, né? Então, acho que lixão contamina, né, a soreia, os processos de cursos d'água, lençóis freáticos, enfim. Então, qual é o custo disso? Como é que a gente pode, né, trazer isso para uma economia? Porque são impactos na economia, né, na vida, na organização da sociedade. Então, acho que esse é a dívida, o reconhecimento urgente, né, que os catadores e catadoras precisam, né, quer seja do Estado, quer seja, né, das empresas, né, enfim, dos grandes produtores aí de resíduos do nosso Brasil. Você falava sobre a quantidade, mais de 90% das latas de alumínio são coletadas pelos catadores. É um montante gigantesco. A gente tem essa estimativa de quanto os catadores movimentam com esse reuso, com essa reciclagem? Em termos de montante, valor, passa de bilhões, né? Não que ficam com os catadores, que acho que esse é um aspecto super importante. Sim. Né? E que estão sendo tratados do ponto de vista das políticas, inclusive. Então, agora, né, dia 19 de dezembro, a Fundação Banco do Brasil e o BNDES anunciarão resultados, por exemplo, né, de um edital que fortalece as redes de catadores e catadoras em todo o país. É o edital Cataforte, com 50 milhões de reais para fortalecer, né, essas redes. E o que é o fortalecimento? E vão para as cooperativas. Para as cooperativas e associações. E o que é o fortalecimento? É justamente poder, o processo de coleta, separação, seleção dos materiais, ser agregado valor, né? Para que, de novo, os bilhões da reciclagem, que esses recursos cada vez mais fiquem com os catadores, né? Para que haja um processamento, uma agregação de valor, em vez da latinha avulsa, ela ser prensada, ou em vez da só a prensa, já da transformação de uma lâmina de alumínio para entregar para a indústria. Então você agrega valor,
nessa perspectiva, elevando a renda dos catadores e das catadoras. Acho que esse é o desafio para o modelo, além de outros modelos de negócios também, que os catadores e as catadoras são centrais, né, no processo de inclusão. Estamos falando de modelos, por exemplo, de alteração de matriz energética, né? Então, como é que os catadores e catadoras podem contribuir nesse desafio? Que podem, já mostraram que têm condições de fazer isso, né? E tem toda uma capilaridade nacional pela própria processo histórico brasileiro, né? Então, a gente tem hoje aproximadamente 800 mil, de 800 a 1 milhão de pessoas que vivem, né, do processo de reciclagem no país. Então, isso é um desafio, é um problema quando a gente pensa do ponto de vista também de segurança alimentar, de analfabetismo, né, dos processos de saída da extrema pobreza. Então, isso é um desafio, mas ao mesmo tempo uma grande oportunidade, porque você tem catador em todo o país, né? Por mais nos rincões de interiores, na Amazônia, mas você tem nas grandes metrópoles também catadores e catadores. Então, é uma rede articulada nacionalmente, com competência, só precisa de ter valorização, né? Fomento, para que impulsione essas atividades da forma como o mundo precisa e necessita. E é uma atividade muito estigmatizada ainda, né, na sociedade. A gente está aqui com mais de 3 mil catadores vindos de mais de 26 estados. É também importante eles se olharem aqui, entenderem como funciona em São Paulo, como funciona lá no Acre, como funciona em cada local. É importante isso e também para tirar um pouco desse estigma, né? Com certeza. Os catadores e as catadoras, e aí é o processo histórico mesmo brasileiro, né? O racismo no Brasil ele é estrutural, né? E aí quando a gente pensa essa categoria aqui, tantas coisas que a gente já falou aqui, de contribuições positivas, mas são extremamente estigmatizadas, né, no processo de não reconhecimento da sociedade, né, de um processo discriminatório. Quando a gente olha para essa categoria, de quem está falando? Então, o extrato, preponderantemente, 90% da categoria são de afrodescendentes, né? E, na sua grande maioria, imensa maioria, são mulheres, né? Então, inclusive, a gente tem uma fotografia que é importante destacar, de uma robustez no capital social desses grupos organizados em associações cooperativas que são liderados por mulheres. Então, o que é um processo também inovador e inspirador para a própria sociedade, né? Para o nosso próprio Brasil. E aí, você tem as mulheres também, mulheres negras, que são as grandes vítimas desse racismo estrutural que você estava comentando, que também podem, a partir daí, ter o seu sustento financeiro, sua independência financeira, sair de ciclos de violência, enfim, tem muitas portas que se abrem. Sim, e a gente vê, assim, na caminhada, olhando para o horizonte, mas sendo generoso com a gente, que o desafio ele é colocado, viver é um desafio, né? Mas também viver é celebrar conquistas, é se inspirar, né? Sonhar. E a gente vê vários, né, pessoas que estão nesse meio da reciclagem, em associações de cooperativas, ou filhos de catador e catadora, que são hoje advogados, são médicos, né? Então são contadores, contadoras, administradores, administradoras que estão fortalecendo, trazendo uma outra camada, vamos dizer, super importante no fortalecimento desses empreendimentos, né? Que vão resultar na organização, fortalecimento dos negócios, vai gerar renda, dignidade, né? Então a gente tem alguns empreendimentos que a Fundação é parceira, que a gente vê a fotografia do lixão, né? Vê a fotografia de uma cooperativa que está com muita dificuldade e vê essa nova organização também, né? Você vê o ganho de qualidade do espaço, né, de trabalho, com EPIs, com condições adequadas, com maquinários capazes de processar volumes consideráveis, né? Então, economia de tempo, produtividade, com salvaguardando também as condições de saúde, né, e vida desses catadores e catadoras, ampliando consideravelmente a renda. Então, acho que essa solução é uma solução que inspira a gente a vencer os desafios que temos pela frente, que é aquela história, né, de fato do incultamento, né, da apropriação da política pública por todos os membros, né, federados, né? Então, estados e municípios implementando a coleta seletiva com a inclusão socioprodutiva de catadores. As empresas, sobretudo os grandes geradores, os grandes eventos, temos dito, né, inspirado até na Lélia Gonzalez, as festas populares. Como é que são as festas populares no nosso país?
Carnaval, que está aí se aproximando, São João, Ano Novo, né? Como é que está a dimensão desses trabalhadores nesses eventos? Existem contratos que salvaguardam o serviço ambiental que ele é prestado? Existem equipamentos? Como é que está isso? Então a Fundação também se lança nesse desafio juntamente com o movimento, né, com as entidades representativas, com o próprio Estado, né, no sentido de incutir, de trazer, de fazer com que essa pauta se amplie. Porque essa pauta se ampliando, primeiro, é visibilidade, é supressão dessa violência estrutural, que é do racismo, da discriminação, e geração de renda e oportunidades para os catadores. Também para as marcas, né, envolvidas que estão fazendo esse processo o processo reverso, né? Importantíssimo também para a marca, né? Também acrescenta para a marca. Mas você me deu um gancho aí em algum momento sobre a crise climática que a gente vive. E eu acho que os resíduos sólidos, eles são centrais, né? Nessa produção, seja da contaminação dos lençóis freáticos, seja nos lixões, seja nos acúmulos em rios, etc., na poluição que a gente tem dos rios, enfim. Como é que você vê esse momento chave para o mundo? Porque a gente já nós temos a crise climática na nossa frente, não tem nada de academia falando que daqui não sei quantos anos, 1 grau e meio. Já aconteceu, já é uma realidade para a gente. E a gente deve levar isso adiante por muito tempo. Qual que é o papel desse trabalho feito pelos catadores, também pela Fundação Banco do Brasil, na mitigação da crise climática? Ótima reflexão e oportunidade. Assim. Acho que quando a gente pensa na geração de resíduos sólidos, a gente tem ali, do ponto de vista dos aterros, dos lixões a céu aberto, tem isso que você já destacou, que é a contaminação a partir do chorume, né? Contaminação dos lençóis freáticos, e aí é importante, a Fundação está vindo de uma experiência internacional, foi convidada para integrar a delegação brasileira na COP16 na Arábia Saudita. Então tivemos lá, representando a Fundação, dialogando com vários circuitos, né, da organização da sociedade civil mundial, global, mas também com representações de Estado, né, universidades, enfim, outras fundações, no sentido de como que a experiência brasileira, na convivência com o semiárido, por exemplo, né, ajuda nas trocas, né, a implementação da agenda global para um processo de salvaguarda do planeta e da vida, né? A vida no seu conceito mais ampliado. Então, e lá a gente falava, teve a oportunidade também de tratar disso. O Brasil, nos últimos 20 anos, os cursos d'água têm sido enormemente impactados. Se a gente pega o dado, por exemplo, do Pantanal, houve um recuo da superfície líquida no Pantanal da ordem de 40%. 40% da perda da massa líquida no Pantanal. As secas no norte agora. Então, a Amazônia, né? Enfim, então a produção desses lixões ou não o tratamento a partir da educação ambiental gera gases de efeitos tóxicos, né? Que destroem a atmosfera, etc, etc. Então, gás metano, enfim. Então, o não tratamento dos lixões, a não inclusão, né, da educação ambiental. Estou frisando muito a questão da educação ambiental, porque é a origem, Sim, né? Juntado com a responsabilidade, de fato, socioambiental das empresas, os grandes geradores, com o processo de educação, monitoramento do Estado a partir dos seus órgãos de controle e tal, acho que a gente tem, com a centralidade da agenda da inclusão socioprodutiva dos catadores, acho que a gente tem, vamos dizer assim, o conjunto de atores no momento certo, o desafio da agenda, né, global aí de salvaguarda do meio ambiente, para que a gente possa implementar positivamente essa agenda no Brasil e ela ser uma agenda que possa ser reaplicada mundo afora. Né? Então, acho que é isso. E a Fundação tem trabalhado nessa perspectiva, né, dos processos climáticos, sobretudo com as tecnologias sociais, com os catadores, com a agricultura familiar, né, com os processos de diálogo também, das mitigações, implementações das tecnologias para reduzir os impactos. Impedir é complexo, né, que é uma mudança mais global, e é o que você falou também, o que já foi
né, não vai nos isentar, né, de determinadas consequências. Então, acho que o processo de educação para reduzir a quantidade de poluentes, né, e o uso irracional dos recursos, mas, ao mesmo tempo, ações de mitigação, que, inclusive, volta para a nossa pauta. Obviamente que o processo de resposta do planeta, né, para as crises climáticas, ela pega a todos, mas não na mesma proporção. De novo, você tem um racismo ambiental, porque as populações periféricas, no nosso caso, o país, afrodescendentes indígenas, são as que pagam muito mais fortemente o pacto, né? Sim, com certeza. Eles estão na ponta dessa crise que é absurda mesmo. Cleiton, você falou na última resposta sobre a participação da Fundação na COP na Arábia Saudita. A gente tem, em 2025, a COP 30, que vai acontecer em Belém, aqui no Brasil, e é uma COP que não só uma expectativa interna do Brasil, né, enquanto formador de questões ambientais, um ator importantíssimo por todo o ecossistema que a gente tem aqui, mas também pelo que o Brasil se colocou, né? Os desafios que o Brasil se colocou, a redução das queimadas, a redução do desmatamento, enfim. O Brasil assumiu esse compromisso desde sempre, principalmente nos governos do PT. Esse compromisso foi cada vez mais forte e acho que se espera muito do Brasil nessa COP30 em Belém. O que esperar desse evento que tem essa ambição global de que a gente dê, de fato, um passo adiante, que a gente consiga resolver coisas que na última edição, por exemplo, ficaram em aberto. Muito se espera que isso aconteça agora, né? Com certeza, acho que a expectativa é a melhor possível, embora a tarefa seja uma tarefa que requer, né, uma articulação, uma maestria, né, gigantesca, porque estamos falando de pactos globais. Eu acho que a gente não poderia ter a melhor condução que a gente tem, que é do maestro soberano, que é o maestro Luiz Inácio Lula da Silva. Isso é importante, porque essas decisões de cúpula, elas são tomadas por consenso. E a matéria, quando a matéria é o meio ambiente, a gente tem visto como, né, as grandes potências, sobretudo do capitalismo central, tem sido difícil, né, os consensos com relação a essa agenda, porque é uma agenda que requer esforços gigantescos, mudanças de paradigma, mudança de matriz energética, né, enfim, de comportamentos de consumo e, né, o castelo das coisas está posto, né? Então, mexer, volvê-los é uma energia que precisa ter uma habilidade muito especial para produzir, depois, né, dos debates, os consensos para que a agenda de ação seja implementada. Então, acho que essa é a primeira das expectativas, né? Ou de trás para frente, é o conjunto de decisões tomadas por consenso a partir dessa cúpula que vai desdobrar nessa agenda de salvaguarda da sociobiodiversidade no planeta, né? E aí, quando você fala da Amazônia, temos desafios, mas também temos muita esperança pelos modelos que estão ali implementados, que são modelos significativos, né? E estão provados. O próprio modelo de reforma agrária na Amazônia também, né, inspirados ali no nosso grande também, né, líder Chico Mendes, né? Então são os modelos das RESEX, das reservas extrativistas, mostra para o mundo que é possível salvaguardar as florestas, né, dentro de modelos econômicos que sejam extremamente sustentáveis, né? Então as trilhas desenvolvidas ali pelos seringueiros, por exemplo, no processo de extração da borracha, no processo de extração, né, das sementes, né, enfim, das castanhas, demonstra isso, atesta isso, que é possível salvaguardar o meio ambiente, né, o planeta, os cursos d'água, né, enfim, toda a biodiversidade, e ao mesmo tempo impactar positivamente na geração de renda e riquezas, né? Então acho que esse conjunto de ações de comunidades quilombolas, de comunidades indígenas, né, reforçam essa agenda de salvaguarda. Os desafios também. Acho que é uma oportunidade também do Brasil e do mundo ver as contradições que tem sobre o modelo vigente econômico de exploração na Amazônia, né? Então, a Amazônia é, ao mesmo tempo, esse caldeirão de riquezas, mas também tem as suas mazelas, né?
próprio distrato, invasão de terras, né, quilombolas, Garimpo, das reservas, os garimpos ilegais, o desmatamento ilegal. Não? Então, são desafios que o mundo, né, precisa entender e, a partir desses consensos, né, implementar uma agenda global de salvaguarda da biodiversidade no planeta. Né? E aí, acho que as experiências que a gente tem, consolidadas nos territórios ali, partidos públicos tradicionais da Amazônia, são muito inspiradoras, né, para o mundo. Acho que assim, temos uma oportunidade também de inspirar positivamente. É um processo de troca, obviamente, de aprender, né, com o que o mundo tem feito de potência para salvaguardar o planeta, né, a biodiversidade, mas também de mostrar para o mundo as soluções milenares, né, que o sistema de vida complexo na Amazônia, na Caatinga, no Cerrado, nos diversos biomas que a gente tem no nosso país, e que são biomas que pedem socorro, né, porque são biomas que estão, infelizmente, extremamente atacados pela ação antrópica. Né? Então, acho que a COP gera esse desafio, né, o desafio de uma agenda positiva, propositiva, de investimentos, né, de adensar investimentos. O arco da restauração, por exemplo, na Amazônia, é um processo que precisa dessa articulação global. Então, a gente tem ali um parceiro, né, a Fundação tem atuado muito na Amazônia pelos recursos próprios dela, a partir do investimento que o Banco do Brasil faz na Fundação, mas tem ampliado isso pelas parcerias. Então, o Fundo Amazônia, com o BNDES, tem sido, né, uma plataforma de atuação muito robusta da Fundação Banco do Brasil na Amazônia. Então, já temos experiência do ecoforte extrativismo, né, nessa perspectiva de fortalecer modelos agroecológicos de manejo sustentável na Amazônia, manejo do pirarucu, né, manejo do açaí, do pescado, enfim. Né? Da mesma forma também, que é um paradoxo, a Amazônia, aquela universo, né, de água, o universo das águas, mas são águas que estão contaminadas para o uso humano. Então você tem pessoas que moram na Amazônia que morrem, né, por diarreia, que morrem por hipertensão, né, por conta justamente da ausência de políticas públicas articuladas, né, que podem levar e assegurar manejo correto da água, né, segurança alimentar, né, enfim, várias outras pautas que estão ali colocadas como desafios e que a Fundação Banco do Brasil tem tido a oportunidade, né, de dar respostas, como a gente diz, que são inspiradoras. Ela não vai resolver o problema da Amazônia nem no Brasil, mas ela inspira a partir, olha, de uma ação concreta, né, de resultados, né, medidos, de uma avaliação sistemática, apresentar um conjunto de resultados e respostas que são satisfatórios do ponto de vista da geração de renda, do ponto de vista dos indicadores de saúde, né, e também da própria salvaguarda da biodiversidade. Então, acho que, para nós, a Fundação Banco do Brasil, a gente está cada vez mais aprimorando o nosso repertório de práticas que tem ali na Amazônia, né, juntamente com os parceiros, com o público priorizado mesmo, para que a gente leve isso, exponha isso para todo mundo, né, e também possa conectar cadeia de valor, né, possa conectar também negócios, né, induzir negócios sustentáveis, né, a partir dos produtos da sociobiodiversidade, cada vez mais agregando, né, resposta para aqueles e aquelas que são os guardiões da floresta. E é pelo exemplo que também se contribui muito, né, para o processo. É mostrar que está fazendo, que é possível fazer, e é aí que a gente avança. Você falou sobre o Fundo Amazônia. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, visitou a Amazônia pela primeira vez, não sei se foi a primeira vez de um presidente estadunidense em território amazônico, e eles falam com essa distância, e é importante pisar, né, na região. A gente tem, substituindo o Joe Biden, o Donald Trump, que já disse algumas vezes que ia retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris, né, e dos acordos climáticos que o país está envolvido. Qual que é o papel dos países mais ricos, Cleiton, e das instituições financeiras também, na mitigação das mudanças climáticas? Digo que ele é decisivo. É decisivo. Embora a analogia de que a lógica, né, de produção de valor da economia desses países da economia central está encastelada no modelo que é
de uso irracional dos recursos humanos, dos recursos da natureza Também. e das pessoas, né? Não de recursos humanos, das pessoas. Exploração É. humana também é um grande problema. Exatamente. Então, acho que existe uma convulsão na agenda global. Eu acho que esse é um desafio gigante que o nosso maestro soberano terá, né, na implementação de uma agenda positiva, né, na COP 30. Mas que é um desafio que o Brasil vai. Porque o Brasil, quando a gente fala de países ricos, nós estamos incluindo o Brasil, porque nós somos a sétima, salvo melhor atualização, a sétima economia do planeta. Está entre as 10 Né? maiores economias do Das planeta. 10 maiores economias do globo, e com a proximidade da geração de riqueza muito grande. Não é uma discrepância, né? Então existe uma proximidade. Então, assim, eu acho que o Brasil, né, do ponto de vista do ciclo formal da participação, né, do bloco das nações mais ricas do globo, independentemente ainda da não formalidade disso, mas precisa liderar esse conjunto de ações. E aí também sem uma... Acho que quando a gente discute essa pauta da transição energética, né, de um outro modelo, a gente precisa também traduzir isso com as nossas lentes. Porque para que a gente não caia, vamos dizer assim, no simplismo, né, numa simplificação da questão. Veja bem, os modelos das nações do capitalismo central são baseados nesses modelos, né? Então, isso não vai ser mudado, né? Então sai daqui, vou para ali, né? Então é um processo de posicionamento estratégico. E a gente tem, falando dessas oportunidades, a gente tem na matriz energética, por exemplo, energia elétrica. Nosso modelo preponderantemente a partir das usinas, né? E existe própria ASA, Associação do Semiárido, e uma rede que integra ali os movimentos na forma geral, né? Tem proposições, por exemplo, do sol, né? A energia fotovoltaica, né? De ser uma apropriação, uma potência do Brasil. Os trópicos, né? Sol em abundância, o sol que é um problema passa a ser um aliado, né? Assim, do ponto de vista de uma outra etapa dos processos, né, de energéticos e do modelo de relacionamento com a natureza. Assim como a energia eólica também, o país está numa situação geográfica estratégica também para isso. Exatamente. Embora, assim, os modelos, e aí a formulação que o governo brasileiro tem dado, que é estabelecer os processos de construção das políticas, mas a partir de um processo de escuta, né? Num processo de concertação participativa da sociedade. Eu acho que isso é fundamental para que as tomadas de decisões, de fato, ocorram num nível de excelência que seja um processo de desenvolvimento, inclusive com respeito ao meio ambiente. É impossível que essa construção exclua o povo. As Então, comunidades, comunidades. Tem algumas comunidades, inclusive, que reclamam da questão da energia eólica, das turbinas e o barulho que a hélice faz. É importante escutar todos os atores, né? Que é o que se fala do contrassenso também, né? Você tem essas usinas instaladas nos territórios, você vê produzindo energia em abundância, e você tem uma miséria energética nas comunidades que estão abaixo dessas torres, né? Então, os movimentos e o acúmulo da sociedade civil têm reclamado com relação a isso, aos processos, inclusive de erosão, né? Que essas usinas geram nos territórios, aos processos também, até as instalações fotovoltaicas trazem um desafio também para as comunidades, por uma pressão fundiária muito grande nas pequenas propriedades, né? Então, dos assentados, da agricultura familiar, no sentido de uma pressão, né, de multinacionais que querem, pela posição estratégica de produção de energia, fazem nesses territórios. Então, incutindo êxodo rural, incutindo elevação do preço dos alimentos, porque você não tem mais uma produção ali, consequentemente você tem uma alta de preço, oferta e procura, né? Então, acho que a concertação social, o diálogo, né, com os movimentos, com a sociedade, ele é preponderante para que a gente tenha um modelo mais ajustado, mais acertado. E aí, de novo, esse modelo pressupõe a inclusão socioprodutiva como solução, né? Então, incluir a sociedade, incluir o sertanejo, né, nas soluções de produção de matriz energética é fundamental para que o país tenha uma outra salvaguarda, né, de distribuição das riquezas, de apropriação de recursos, de investimento,
voltando aí para a Arábia Saudita. É um deserto. Mas quando você olha do ponto de vista da participação social, da distribuição, você não vê esse fosso como a gente vê no nosso país, né, de uma concentração de riqueza na mão de 1% da população, enquanto que a grande maioria da população passa os perrengues de insegurança alimentar e de toda outra sorte de violência. A gente já falou sobre esse tema e você acho que foi pincelando ele em várias respostas, mas queria ouvir mais concretamente de você sobre o papel dos bancos públicos no fomento social, né? A Fundação participa da Expo Catadores aqui, né? Fomenta esse evento, tem outras ações importantes, mas acho que também é importante para o público saber o papel do banco público nesse tipo de serviço. Não é só fornecer carteira de investimento, né? Acho que vai muito além disso. Com certeza, a gente vem, a Fundação Banco do Brasil, o nome já traz, né, no nome, né? Ela é instituída pelo Banco do Brasil, que é um banco estatal, né? É uma sociedade anônima, né? É, é, e que tem a participação de capital privado, mas a preponderância das decisões ali, numa concertação, né, tem a relevância e participação do Estado, né? E isso, o que faz a diferença? Eu acho que a experiência da Fundação Banco do Brasil traduz esse compromisso com a sustentabilidade. E o Banco do Brasil, na sua visão estratégica, na estratégia corporativa, traz isso como um eixo fundante, né, da sua atuação. Ser o banco mais sustentável do planeta. Então, acho que aí é uma perspectiva que responde a essas questões. Obviamente que o banco vai poder responder a todas as demandas, acho que é um desafio, né? Mas tem alguns indicadores de orientações que começam a responder esse processo, né? Quando a gente vai, por exemplo, para a implementação de uma política pública que é fundamental, que é o financiamento da agricultura familiar, né? Então, há uma ampliação e uma participação na execução do orçamento previsto ali no Plano Safra para a agricultura familiar, considerável para parte do Banco do Brasil, né? Da mesma forma que o banco é demandado, né, pelos processos de como a concessão de crédito orientado para as pessoas, né, vamos dizer assim, que até então não foram bancarizadas. Um grande contingente da sociedade brasileira, né? Fazer uma boa gestão do crédito, um crédito para um fomento da economia popular, Mais né? consciente. Mais consciente, que voltado para o consumo, mas também voltado para estruturar negócios que gerem renda e que contribua fundamentalmente para essa que eu acho que é um compromisso e uma orientação central, né, da agenda da Fundação Banco do Brasil, inspirada pelo próprio chamado, né, do governo federal, que é a superação da extrema pobreza no Brasil. Então, acho que o crédito, o microcrédito, né, ele tem um papel fundamental para salvaguardar esses pequenos arranjos, né, produtivos que existem nas comunidades, mas que são fundamentais para dar resposta às demandas dessas comunidades e gerar e fazer circular a renda, né, nessas comunidades. Eu tive, por exemplo, aqui em São Paulo, estamos em São Paulo, a oportunidade de ir em Heliópolis, né, e ver essa pujança. São mais de 15 mil salões de beleza, né, de cabeleireiro, cidade, numa né? cidade, né, que se articula. As pessoas têm o direito de serem belas, né, de se organizar, né, de estar com o cabelo, né, aparado no melhor estilo, né, para sua autoestima, enfim. Então, acho que essa economia que gera nessas comunidades, impulsionada por um crédito orientado, né, impulsionada também por fortalecimento de empreendimentos coletivos, que é o território que a Fundação chama para si, para dar a contribuição para a superação desses indicadores, para a implementação e alcance dos ODS, né? Acho que é fundamental, né, ter cada vez mais políticas públicas, ações direcionadas a isso. E os bancos públicos, falo aqui das concertações que a gente vê aqui na Expo Catadores, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, são parceiros e estamos aqui, são signatários, né, desse território que hoje a gente discute aqui na Expo Catadores. Participam, têm compromisso com a agenda. Então, acho que lideram, né, e positivamente
a gente deseja que sejam inspiradores também para que o sistema financeiro nacional adense, né, essa perspectiva de impulsionar o crédito, né, de atender às pessoas por meio de educação financeira e acesso facilitado ao crédito. Importante dizer também, né, até do ponto de vista da, da, da ânsia, né, do apetite voraz do sistema financeiro com relação às taxas, né, etc, etc. De chegar num consenso também de um modelo de desenvolvimento nacional, que precisa ser inclusivo. E para isso, sistema financeiro menos voraz, né, mais soberano nessa perspectiva de responsabilidade é fundamental. E os bancos públicos têm, ao nosso ver, né, essa oportunidade e essa direção a partir, né, do seu controlador, que é o Estado brasileiro, de impulsionar essas dinâmicas. Cleiton, para a gente já chegar no final desse nosso papo, você levantou a questão da segurança alimentar. A Fundação Banco do Brasil tem um papel importante aí. A gente tem dados no Brasil, acho que agora os nossos indicadores melhoraram significativamente nos últimos 1 ano e meio, 2 anos, mas a gente chegou a ter metade da população brasileira com algum tipo de insegurança alimentar. Qual que é o papel da Fundação nesse processo? Também falou da reforma agrária. A reforma agrária é central, a agricultura familiar, os pequenos agricultores são centrais para a produção de alimentos no Brasil hoje, né? Com certeza. A Fundação, ela, no passado, né, quando o Brasil, pela primeira vez, saiu do mapa da fome, ela foi chamada a dar suas contribuições. Entre os anos 2003 e 2006, né? Foi chamada a dar sua contribuição e a gente fez isso por meio de parcerias ampliadas, por meio da ativação daquilo que é vamos dizer assim, o coração da atuação da Fundação, que são as tecnologias sociais. Então ali essa ideia da rede de tecnologias sociais, juntar pessoas, juntar instituições, próprio tema da convivência com o semiárido, né? Então as cisternas implementadas, gerou uma oportunidade de mudança da paisagem do semiárido e de todo, né, o território também. Então a partir da produção agroecológica integrada sustentável, que era um modelo daquela mandala, né, das hortas circulares, se conseguiu levar alimento saudável para a mesa dos brasileiros, sobretudo aqueles brasileiros e brasileiras que estavam em segurança alimentar grave. Tivessem acesso a esse tipo de alimento, né? Exatamente, que até então a dieta verde, né, já trazido, né, em Casagrande e Senzala, né, nos grandes clássicos do pensamento brasileiro, né, de que a dieta verde é uma dieta para poucos no Brasil. E é um contrassenso, um país de biodiversidade gigante não ter dieta verde, né? Então acho que aqueles modelos e aquela participação na Fundação foi fundamental, né, para que a política pública escalonasse Brasil afora e produzisse resultados. E, de novo, a Fundação Banco do Brasil é chamada a reaplicar tecnologias sociais. Então, no âmbito da pandemia, os arranjos comunitários a partir das cozinhas solidárias asseguraram, né, segurança alimentar para a população. Então, a gente tem a oportunidade de, junto com o governo federal, uma parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social, né, e combate à fome, liderado ali pelo ministro Wellington Dias, de estar a Fundação ajudando a implementar as cozinhas solidárias no Brasil. Então, projeto inicialmente piloto, em que a gente vai fortalecer, né, as questões de equipamentos das cozinhas solidárias no Brasil. Então, funcionava de forma precária, né, as cozinhas, então, o fogão não eram fogões industriais, o armazenamento não era por freezers adequados, geladeiras que às vezes, né, funcionando em condições precárias. Então a Fundação, juntamente com o MDS, chega para equipar essas cozinhas e conectar a agricultura familiar de assentados no processo de cessão, né, entrega de mantimentos não processados ainda, né, da agricultura familiar via Programa de Aquisição de Alimentos, PAA. Então tem um outro grande parceiro, que é a Conab, que fecha esse ciclo. Campo, cidade, produção de alimentos, matar a fome da população. E acho que no segundo momento também, porque a agenda da superação da fome, ela está atrelada também com a agenda que para nós é central, e uma agenda do governo também central, que é a redução ou né, a superação da extrema pobreza no nosso país. Então, o modelo de cozinhas que a gente defende também tem a ideia de ser um espaço de formação. Formação de chefes de cozinha, formação de estoquistas, né, para que gere desdobramento, né, de novos arranjos coletivos dentro da economia solidária ou
arranjos também do emprego formal, né? Nas empresas, né? Enfim, nos mercados, hipermercados, padarias, restaurantes, enfim. Então tem um componente também de empregabilidade e geração de renda que eu acho que é fundamental quando a gente pensa esses arranjos. Você falou sobre a pandemia, o MST e o PA, né? O MST fez mais de 500 toneladas de doação de alimentos durante a pandemia, muito importante. O Cleiton, você tomou posse na Fundação Banco do Brasil em 2023. Tá fazendo sua caminhada ainda, são 2 anos de gestão? São 2 anos, primeiro mandato, 2 anos. O mandato dura 2 anos. Podemos ser reconduzido, obviamente. É um desafio importante, né? Sim, é um desafio muito importante. Assim, porque pela própria centralidade e urgência das pautas que a Fundação trata, né? Então a gente está falando já falamos dessas 2 pautas de incidência, segurança alimentar, superação do extrema pobreza. Estamos falando de públicos, comunidades tradicionais que são quilombolas, indígenas, isolados ou aldeados, né? Nós estamos falando da pauta de mulheres, nós estamos falando da pauta da biodiversidade, de salvaguarda da biodiversidade, da preservação de mananciais, né, de catadores, catadoras, da pauta de educação, assistência técnica, né, então da educação financeira, né, para fortalecimento dos arranjos comunitários, né, de bancos comunitários. Então, a Fundação, ela, né, de uma educação voltada para o futuro, então como é que os jovens, né, as jovens podem ter espaços, né, de uma fluência do processo educacional não formal, mas que inspire o formal, né, do ponto de vista de PPPs, né, que contemplem temas como a superação da violência de gênero, né, de violência de raça, né, acabar com os preconceitos e discriminações de todas as ordens. Então, como é que a gente trabalha, né, pulsantemente esse conjunto de agendas? Então, liderar a Fundação com essa perspectiva é um desafio, mas ao mesmo tempo uma inspiração, que faz com que a gente acorde todos os dias com uma vontade que só mesmo com compromisso e inspiração dessas pautas para explicar, né? Com muita garra, com muita vontade e com muita satisfação de estar nesse momento da história podendo contribuir, né, a partir da Fundação Banco do Brasil e da conexão com tantos atores, né? Você é bancário de formação. Sou bancário concursado do Banco do Brasil. Então, para atuar na Fundação Banco do Brasil, precisa ser funcionário da ativa, né, do Banco do Brasil. Então, desde 2009, né, me tornei bancário do Banco do Brasil. Sou filho de uma bancária do Banco do Brasil, né? Tem histórico familiar aí. A inspiração e a determinação para ser bancário do Banco do Brasil veio da minha mãe. Ela que fez a minha inscrição no concurso. Eu era funcionário de outro banco estadual lá em Brasília, é o BRB, que tem um maior carinho. Mas a minha mãe chegou a determinar no momento: você vai ser meu colega. Fez a inscrição. Então, minha mãe, um beijo, quando a senhora está em casa, né, também, que está passando por um processo de teste na vida, mas tenho certeza que a senhora vai virar essa página positivamente. E formado em Ciências Sociais. Isso. Como é que foi esses 2 caminhos? São bem distintos, né? As Ciências Sociais, o Banco Público. Teve que fazer aí uma ponte em algum lugar. E tem uma outra informação aí, só para ajudar. Eu sou músico. Ah, é? De formação universitária, inclusive. Então, me graduei também depois, né? Primeira graduação em Ciência Política, Ciências Sociais, mas com foco em Ciência Política. E depois, né, licenciatura em Música, ambos pela Universidade de Brasília. Acho que nada é por acaso, a trajetória da vida da gente vai, né? Eu atuei na Fundação como técnico, assessor técnico na Fundação Banco do Brasil entre 2012 e 2017, né? E ali pude ter uma aprendizagem muito intensa, né, do que fazer da Fundação. E a minha caminhada, esses processos, né, de militância social, fui presidente do Sindicato dos Bancários e das Bancárias de Brasília, né? Diálogo com os movimentos, esse processo de construção, né, e concertação social é da nossa caminhada, do nosso fluxo, né? E hoje tem um desafio, por exemplo, de trazer para a Fundação a perspectiva de diálogo com as juventudes nos territórios. Então trago essa bagagem de vida também, né, e de destinos, para inspirar também, trazer isso para construção interna na Fundação. Então a gente, a partir de 2025, a gente tem uma nova perspectiva também de atuação, que a gente chama de
A atuação na Fundação é por programas estruturados, né? É esse caldeirão de coisas que a experiência da vida, né, da gente possibilita também a gente construir, a partir das escutas sempre atentas aí com a sociedade, nessa proposição de atuação e fortalecer essa proposição de atuação na Fundação Banco do Brasil nos territórios. Cleiton, muito obrigado por essa conversa. Eu agradeço, obrigado e vida longa para o Brasil de fato. Obrigado também para a Fundação, que continue com projetos importantes. E você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Na próxima semana a gente volta com mais uma edição do BDF Entrevista. Tchau, tchau.